Faltam menos de 30 dias para a Páscoa. A data é religiosa, mas para a criançada, o bom mesmo são as delícias que chegam antes mesmo do dia 31 de março. Os ovos de Páscoa estão espalhados por todos os lados, mas é bom ter atenção com alguns itens que podem machucar as crianças. Os ovos de Páscoa já tomam conta dos corredores dos supermercados. Um problema para os pais que levam as crianças para fazer compras e mesmo sem ter o chocolate na lista, às vezes precisam abrir uma exceção. Eu deixo ela escolher, depois eu venho mostrar outras opções para ela. Ela vem e sai pegando tudo, depois eu saio tirando. É difícil, porque ele já quer os ovos e já fica pedindo, já fica perguntando, não posso levar esse? Aí a gente fica assim, não, ainda não é hora ainda, cadê ele? Sumiu. Eles são bem embalados, coloridos e chamam a atenção principalmente das crianças. Mas na hora de fazer a compra é preciso tomar alguns cuidados. De acordo com a coordenadora da ONG Criança Segura, os pais e responsáveis devem ficar atentos à indicação dos brinquedos que vêm junto com o chocolate. A maioria não é recomendada para menores de 3 anos. É importante que os pais e os adultos, que vão oferecer, presentear as crianças com ovos de Páscoa, conheçam essa criança e as habilidades que essa criança tem. Que seja de preferência maiores de 3 anos, porque há indicação dos brinquedos que vêm dentro dos ovos de Páscoa. Geralmente os brinquedos são muito pequenos, eles são de peças para se montar, então eles são de peças bem pequenininhas. Crianças menores de 3 anos têm muita dificuldade para brincar e é perigoso oferecer esse tipo de presente para a criança. E até mesmo na hora de abrir o chocolate, os responsáveis devem estar ao lado das crianças. Os ovos vêm com ganchos de metal, então é importante que o adulto esteja próximo da criança na hora que ela for abrir o ovo de Páscoa, para que não ofereça nenhum perigo, nenhum risco dessa criança se machucar com esses ganchos. Então, retirando e fazendo essa abertura para a criança, facilitando para ela, e isso com certeza vai ser algo mais seguro para ela. Seguindo as dicas de segurança, é mais tranquilo para toda a família aproveitar a Páscoa. Mas o cuidado não deve estar apenas do tamanho dos brinquedos. O exagero no consumo do chocolate também oferece risco às crianças. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, trouxemos aqui no estúdio a Jaqueline Miller, nutricionista. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Renato. Jaqueline, vimos na matéria aí agora que realmente ovos de Páscoa por todos os lados, supermercados, lojas. Para as crianças, realmente, levar as crianças ao supermercado nessa época dando é complicado. Existe um limite? O excesso realmente pode causar mal à criança? Então, o excesso de chocolate realmente traz prejuízo pelo excesso de açúcar e de gordura que está contido nele. O cacau é uma fonte de antioxidante maravilhosa, que pode prevenir riscos de doenças no coração, hipertensão. Só que quanto menor a quantidade de cacau no chocolate, maior quantidade de açúcar e gordura. E geralmente as crianças têm preferência por esse tipo de chocolate, que é o chocolate ao leite, que tem menos quantidade de cacau. Então isso diariamente pode trazer risco para a saúde sério. Existe um limite por dia, Jaqueline? Porque, por exemplo, a criança vai no supermercado, compra o ovo e fala, não, um pedacinho por dia, pai, mãe. Existe um limite por dia para dar chocolate à criança ou não? Então, hoje na saúde, no Ministério da Saúde, dentro da área da saúde, a gente não tem uma tabela que a gente possa recomendar um uso diário de chocolate. A gente tem, assim, uma estimativa semanal entre faixas de idade. Crianças entre 3 e 5 anos, 6 e 9 anos e acima de 10. Que isso vai variar de 2 bombons, ou 12 gramas de chocolate por semana. Então, assim, por dia, a gente não deve ficar oferecendo chocolate para as crianças, A gente tem que oferecer outros alimentos. Então, por semana, a gente pode limitar essa quantidade de chocolate. E você citou a idade, então existe uma idade mínima. Por exemplo, criança com 3 anos, não é recomendado. Menor de 3 anos não é recomendado. Olha, certos alimentos, a gente tem assim a gente tem um limite para oferecer para as crianças, principalmente por conta de alergias alimentares, para não desenvolver certos tipos de alergia alimentares. Que ela possa degustar, que ela possa provar um pouquinho de chocolate abaixo de 3 anos, não é de todo mal. Agora, o excesso de chocolate abaixo dessa faixa etária pode ser prejudicial, principalmente porque ela está com o sistema imunológico dela totalmente desenvolvido.
Então, se realmente for o pai, ou a mãe, ou a avó, a família fizer questão de oferecer esse tipo de alimento para a criança, que ofereça em pequeniníssima quantidade e observe se não vai ter nenhum tipo de reação, bolinha, coceira, e esperar para acima de 3 anos, até para umas brincadeiras nesse período. Chocolate funciona mesmo como um anti-estresse, por exemplo? Sim, o chocolate, o cacau, ele libera no corpo umas reações químicas que pode funcionar como um anti-estresse, sim. Só que a gente não pode ficar oferecendo isso para uma criança que tenha, por exemplo, uma criança hiperativa e que você queira combater esse estresse com o chocolate, né? Isso deve ser minimizado de uma outra forma, exercício físico, atividade física e até mesmo alimentação, modificar a alimentação dessa criança. Agora, Jaqueline, nessa época do ano são muitas opções no mercado, né? Sim. Existe diferença entre o chocolate industrializado e o artesanal? Olha, o chocolate artesanal é possível, né? Acredita-se que tenha menos aditivos, né? Contenham menos conservantes, né? E corantes químicos. Então, a vida de prateleira dele é bem menor do que um chocolate industrializado que a gente, né, encontra no supermercado. Portanto, ele deve ser ingerido com mais antes, né? A gente não deve guardá-lo para consumir assim depois. Então, ele é um pouco mais natural, eu diria assim. Agora, outra pergunta. Como armazenar tanto chocolate nessa época do ano? Colocar na geladeira, por exemplo, a gente coloca, ele fica meio branquinho, né? Mas fica bom ainda? Dá para comer? Quanto tempo, por exemplo? O ideal não é ter tanto chocolate em casa assim para armazenar, vamos combinar. Então, a gente tem assim, que limitar, principalmente para as crianças, a gente fala, né, no aspecto das crianças, que a família combine, né, que não ofereça grande quantidade, ovos enormes para a criança e também em grande quantidade. Tendo aquele chocolate que sobrou, né, dessa época que é inevitável, você vai colocar em potes fechados e quando a família estiver reunida, aproveitar para gastar esse chocolate, derreter, fazer um bolo, né? Derreter, picar frutas, derreter esse chocolate e molhar, pode pegar um pauzinho, um palitinho, molhar a fruta nesse chocolate derretido, que é uma forma prazerosa também de comer a fruta e que mas junto com a família toda, que todos possam utilizar esse chocolate, né? É porque tem um problema que muita gente compra agora porque não acha mais próximo da Páscoa, né? Certo. Então tem um jeito melhor de armazenar ou de usar, como você disse agora. Assim, antes, se você colocar para armazenar antes, para consumir na Páscoa, é melhor que seja em local bem refrigerado, pode ser na geladeira, sim. Se deixar a temperatura ambiente, nós vivemos num país tropical, muito quente, então ele pode realmente sofrer danos, ele pode pode derreter, ele pode modificar a estrutura dele. O ideal são ambientes mais frescos. E o chocolate light, né, ou diet, né, assim como refrigerante, funciona mesmo? Não, esse chocolate diet, na verdade, ele foi feito para indivíduos que têm diabetes e ele tem um alto teor de gordura. Então, não é para que a gente possa ingerir mais chocolate e achar que está se beneficiando disso. Então, ele foi direcionado para indivíduos que estão com restrição de açúcar. Agora, Jaqueline, falamos muito de criança, mas também tem os adultos, que é mais difícil controlar, já que eles podem ir ao supermercado a hora que quiserem, né? Sim. Eu tenho 2 amigas, por exemplo, a Elaine e a Fernanda, que estão estocados de chocolate já em casa, comendo pra caramba. Como é que faz também? Prejudica bastante também, porque engorda, né? Dá acne, é complicado, né, Jaqueline? Então, eu conversei muito com a Elaine, falei sobre isso. O ideal... Come demais, né? Eu percebi quando eu falei sobre chocolatra. Então, a gente deve orientar que as pessoas que gostam muito de chocolate, que dependem um pouco mais de chocolate, que não escolham o ovo, né? Escolham a barra, né? A barra 70% cacau. Existe ovo também 70% cacau. E que restringam realmente a ida ao supermercado. Vá ao supermercado, faça toda a sua compra, um pouco maior até, para que ele não fique indo ao supermercado. Nem dê uma desculpa, né? Aí vou no supermercado comprar um pano de prato, mas na verdade ele está querendo comprar um chocolate. Então, que ele consuma o chocolate 70% cacau, que é o que faz bem para a saúde. Jaqueline, muito obrigado pelas informações. Eu agradeço. Boa noite. Boa noite. E no próximo bloco, as notícias do esporte. E bares e restaurantes da região aproveitam a tecnologia para lucrar com promoções. Os detalhes já já, agora 7h09.